Olá, meu querido público, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma grande alegria estar com você, trazendo tanta informação de qualidade, com profissionais incríveis, que sempre são os nossos entrevistados, que vêm até aqui com tanta alegria, com tanta satisfação, justamente para poder te inspirar, para poder trazer aquela informação super especial da sua área de atuação. Então, gente, o programa, como sempre, é feito com aquela alegria, com aquele amor, né, aquele carinho para você e de uma maneira muito especial. Então, hoje, como não poderia ser diferente, eu estou aqui com uma pessoa incrível também, que muito embora não seja da área do direito necessariamente, desenvolve e faz todos os dias aí muitas coisas acontecerem na fonoaudiologia, que é um grande profissional da área e justamente, muito embora, como eu falei, não seja do direito, ele transmite e traz direitos para muitas pessoas, faz com que essas pessoas consigam, então, se comunicar de uma maneira muito melhor, né, consigam acessar os seus direitos através dessa linda profissão. Mas eu ainda não vou dizer quem é essa pessoa, vocês vão ver depois, até para que fiquem curiosos também e nos aguardem no retorno. Além desse grande profissional que está aqui conosco hoje, também teremos, como sempre, as colunas do Matheus Itiro de Castro, do também, claro, queridíssimo Dr. Leonardo Shaw Ramos, que traz sempre também aí muitas matérias e legislação importante do direito família e também das sucessões de forma simples. Temos também aí a coluna de Direito Imobiliário e os comentários do nosso querido Ney Daniel, que sempre nos atualiza sobre as notícias da semana, legislação, jurisprudência, sempre de forma pontual e muito assertiva, levando cada vez mais informação para você, muito conhecimento, para que você consiga exercer os seus direitos e também sempre se inspirar nessas pessoas que estão aqui fazendo o melhor que elas podem para que você realmente saiba aí o que você quer fazer, como fazer, o que procurar, enfim, tudo que a gente quer, né, gente, é conseguir realmente encontrar o nosso espaço no mundo, sendo feliz e se tornando realizado. Mas antes de começarmos aqui no nosso programa com essa entrevista de hoje, que está incrível, eu vou chamar o nosso comercial. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Como eu prometi para vocês, então nós voltamos aqui com o nosso entrevistado especial dessa semana, que é o Nathan Loubach. Nathan, seja muito bem-vindo ao Direito e Justiça, é um prazer tê-lo aqui. Imagina, o prazer é meu poder estar aqui compartilhando dessa área que eu tanto amo, sou apaixonado pela fonoaudiologia. Ai, que maravilha, Nathan. Você sabe que é a primeira vez que o Direito e Justiça tem aí essa imensa satisfação de receber um fonoaudiólogo, e ainda mais um fonoaudiólogo como você, que é tão inspirado, que traz e transmite isso aí no teu falar, na tua vontade realmente de poder trazer para nós o que é feito, como se desenvolve nessa atividade tão incrível, nessa formação tão maravilhosa que se volta justamente a propiciar às pessoas uma qualidade de vida, Nathan? Então, é tudo uma área voltada à saúde. A gente fala, que até comentei no bloco anterior, aqui no início, na chamada, na verdade, que não se trataria necessariamente de um profissional do direito, mas que acaba trazendo direitos para tantas pessoas, porque a tua atividade é essencial para que tantos consigam, então, desenvolver aspectos essenciais para se comunicar, Nathan? Apesar de ser uma profissão muito grande no Brasil hoje, quando a gente compara com as outras, é uma profissão muito recente. Faz menos de 40 anos que existe no Brasil, regulamentada como profissional de fonoaudiologia. Então é pouco explorado, as pessoas pouco conhecem, existem poucas faculdades, poucas áreas de formação, mas é uma área muito vasta, a gente tem muito espaço para especialização, para trabalho, não falta trabalho, a gente sempre está precisando de profissional, mas é uma área muito gostosa de se atuar. Eu não conheço nenhum fonoaudiólogo que não esteja feliz com a sua profissão. A gente tem tanta coisa para se fazer que a gente acaba encontrando algum lugar, alguma coisa que a gente se
se apaixona e acaba fazendo. Então, são vários nichos dentro da fonoaudiologia, é isso? São vários nichos. A gente tem pessoas que trabalham diretamente com a fala, com a comunicação propriamente dita, e aí seja reabilitação, diagnóstico, pessoas que têm transtorno de falas, que sejam crianças, adultos. A gente tem pessoas que trabalham com a área de motricidade orofacial, né, ou seja, trabalham com a parte de musculatura facial, disfagia, que é aquele paciente que tem problema para engolir algum tipo de alimento por N fatores. Eu tenho pessoas que trabalham mais com a área de voz, né, cantores, e aí é normalmente a área mais conhecida, mais divulgada, com profissionais de comunicação de forma geral. E tem também o pessoal que trabalha com a parte de áudio, de audiologia, essa é a área que eu trabalho atualmente, que é voltado para o ouvido, tanto com o diagnóstico quanto a reabilitação auditiva. E aí tem mais algumas coisas, tem pessoal que trabalha com a parte mais central, de processamento auditivo, tem pessoal que trabalha com a parte forense também, tem uma área muito legal nesse sentido, bem legal, pouco explorada aqui no Brasil, mas tem bastante coisa para se fazer na própria faculdade. A gente fala que é quase uma medicina estudada, porque a gente estuda de tudo, desde psicologia até embriologia, que é o conhecimento dos bebês. A gente é uma formação muito complexa, mas muito gostosa de se fazer. Nossa, que legal. E quantos anos são de faculdade? Normalmente gira em torno de 4 anos. Eu conheço algumas faculdades que são 5, mas normalmente em torno de 4 anos para se formar um profissional generalista, né, que pode trabalhar com tudo. E em torno de 2 a 3 anos a mais de especialização. Uma especialização, né? Se quiser trabalhar com uma área mais específica, não necessariamente precisa, mas você pode optar por fazer. Mas normalmente em torno de 4 a 5 anos. Que legal. Eu achei muito bacana até, e me chamou muita atenção pelo escopo, né, pela característica do próprio programa, né, aquilo que a gente desenvolve aqui, de você relatar para nós que existe uma área dentro da fonoaudiologia que é a fonoaudiologia forense. Como que funciona? É legal. Eu tinha na época da minha faculdade uma professora que ela trabalhava diretamente com isso. Então, por exemplo, um dos viés que a gente pode fazer, se for necessário ser provado a voz de tal pessoa em tal processo, é um fonoaudiólogo que faz essa análise espectral para confirmar se aquilo está correto. Ele pode também trabalhar com um pouco de escrita também, tem alguns profissionais, mas normalmente é mais relacionado com a identificação do espectro de voz. A gente usa alguns softwares específicos para fazer isso, mas é uma área pouco explorada. Eu conheço poucos profissionais aqui no Brasil que trabalham com isso. Eu achei muito interessante, porque normalmente o que acontece nos processos, ainda mais, eu não sei se você vai poder validar até para a gente aqui, por exemplo, eu estou lá com um processo, com determinada pessoa teve uma gravação, né? Digamos lá que eu conversei com alguém, né, pelo WhatsApp gravando aquela conversa, porque hoje em dia, inclusive, né, a gente não tem muitos casos até que é até difícil gravar, porque, né, às vezes você liga pelo WhatsApp, daí o teu celular não consegue gravar, você grava por um outro meio, por exemplo, né? Então, digamos que eu poderia me utilizar do trabalho, né, de um profissional da fonoaudiologia para poder validar que aquela voz é daquela determinada pessoa? Sim, isso sim. Aí como eu falei, a gente tem softwares específicos que fazem isso. Eles precisam ser dominados e comandados por um fonoaudiólogo, porque o software ele vai dar um padrão pra gente, mas para fazer a leitura desse padrão precisa ser um profissional especializado para conduzir esse estudo. Mas sim, a gente pode procurar um profissional para isso. Mas é uma área que tem pouco profissional também porque é pouco estudado no Brasil. A gente tem centros que fazem isso de forma mais específica, mas são muito focados em regiões muito específicas. Então tá em São Paulo, tem um pessoal em Santa Catarina também que faz, eu conheço uma galera em Goiânia também que faz, mas é bem nichado ainda, bem nichado, mas existe. Normalmente é o fonoaudiólogo que vai trabalhar nesse sentido quando necessário. E é uma área que muito provavelmente, como tem poucos profissionais que fazem, deve ser uma área extremamente rentável também, não é? Muito rentável. Até porque o tanto de estudo que precisa ter para isso demanda aí um conhecimento à par. Então, sim, é bem rentável nesse sentido. Que bacana, né? A gente tá vendo? Aqui tem tudo a ver, inclusive, né, com aquilo que a gente, né, normalmente, que um advogado, que um juiz, né, precisam num processo, né? Porque aí, provavelmente, esses profissionais serão peritos judiciais também, né? Funcionarão para a justiça, sendo escolhidos lá, né? Ou indicados no processo, né? Apresentando lá a sua proposta de trabalho, para que possam fazer justamente, né? Desenvolver este trabalho e reconhecer se a voz de tal pessoa é realmente, né, a voz de um réu, por exemplo, né, daquela pessoa que está sendo mencionada no processo. Então, muito interessante saber.
né? E a gente vê o quanto a gente precisa, Natan, isso que eu sempre falo aqui, que é muito embora cada profissão tenha lá sua faculdade, né, sua especialização, mas uma hora ou outra elas se conversam. É verdade, né? é verdade. É engraçado, assim, a gente fala muito de timbre, todo mundo hoje ouve falar, a pessoa tem um timbre bonito e tudo mais, mas o timbre ele é uma característica física mesmo. E aí, a partir desse princípio de avaliar uma característica física da voz, a gente consegue chegar a um ponto de identificar se aquela voz pertence realmente àquela pessoa. Então, a gente realmente precisa ser um perito nessa área, mas tudo se conversa, no final de tudo, tudo se conversa. Que bacana, né? Olha, realmente, assim, eu só aprendo nesse programa, né? Acho que a maior alegria que eu tenho aqui é justamente aprender tanto com os meus convidados, sabe? Que cada um que vem me traz um aspecto diferente da sua área de atuação. E como eu falo, né, além da gente aprender muito com vocês, a gente ainda é inspirado por vocês, né, a procurar, sabe? Eu fico muito feliz, né, e já de antemão, né, a gente tem muito para conversar, mas já te agradeço até por isso que eu fiquei sabendo hoje, que eu consegui aprender aqui com o Natan, né. Que bom, mas eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. Imagina. Bom, gente, a gente tem muito para falar ainda, mas agora eu vou chamar o Matheus Itiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo, mas depois a gente volta aqui com o Natan ainda falando muito mais sobre essa linda área aí na qual ele atua diariamente e faz tanta coisa boa por tanta gente. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de uma notícia que tem repercutido bastante a respeito de uma das principais economias do globo terrestre. Me refiro aqui à economia japonesa, que recentemente perdeu o seu posto enquanto terceira maior economia do mundo para a Alemanha, dando-se em um contexto no qual a economia japonesa acaba de entrar em recessão técnica pelo fato de apresentar, ou melhor, ter apresentado decrescimento econômico nos últimos 2 trimestres, apresentando ali, no conjunto dos últimos 3 trimestres, uma redução de 0,4% de sua atividade econômica. Isto, em linhas gerais, acaba levantando questionamentos e reflexões a respeito de um debate que vem se impondo já há muito tempo, desde a década de 90, precisamente, em função do fato da economia japonesa apresentar ciclos econômicos recessivos desde então, levantando ali questões estruturais do próprio funcionamento da economia japonesa. Entretanto, tais resultados recentes acabam chamando a atenção para aspectos essencialmente conjunturais que estão atrelados, por exemplo, à questão do câmbio e do aumento progressivo do custo de vida da população japonesa. Em primeiro lugar, nós devemos destacar a desvalorização do iene, a moeda nacional japonesa, que acaba produzindo um encarecimento relativo das mercadorias que são importadas pela economia japonesa. E levando em consideração a centralidade dessas importações, especialmente ali em setores estratégicos, tais quais os de alimentos, acaba naturalmente havendo uma pressão sobre o custo de vida, principalmente ali do ponto de vista do bolso dos trabalhadores japoneses. Ou seja, é uma relação que prejudica um dos principais vetores, uma das principais fontes do crescimento econômico, que é justamente a capacidade que aquele mercado consumidor interno tem de consumir, né, as mercadorias, ou seja, a oferta encontrar uma demanda correspondente no interior daquela economia. E isso acaba levantando uma reflexão justamente no sentido dos salários, porque os salários dos trabalhadores japoneses, em geral, apresentam, pelo menos desde a década de 90, uma tendência bastante estagnante. E isto acaba se dando justamente de maneira bastante profunda, do ponto de vista ali da lerdeza, ou melhor, da estagnação do crescimento da economia japonesa, em razão do fato do consumo privado daquela economia corresponder a mais de metade do seu produto interno bruto. Inclusive,
este componente, né, o consumo privado do Japão, que apresentou uma redução de 0,2% no último trimestre, ou seja, revelando uma menor capacidade de consumo da população japonesa ao longo não só deste último trimestre, quanto dos demais antecedentes. Ou seja, isso acaba sendo evidentemente uma causa conjuntural que está, entretanto, atrelada a uma causa muito mais profunda de caráter estrutural da economia japonesa, que acaba justamente indo nesse sentido de estagnação dos salários ao longo do tempo. E isto se dá precisamente, né, acaba se agravando justamente ali num contexto de inflação que acaba sendo provocado por essa desvalorização cambial em linhas gerais. Contudo, em tese, isto acaba sendo um contrassenso do ponto de vista da teoria econômica em geral, na medida que o desemprego da economia japonesa apresentou uma diminuição bastante profunda ao longo da última década, partindo de indicadores ali, ou melhor, de um índice de 5% para aproximadamente 2% contemporaneamente, o que, para os padrões da economia japonesa, é uma diminuição bastante considerável. Entretanto, isto não significou um maior poder de barganha do ponto de vista das negociações salariais que são travadas pelos trabalhadores, ou seja, os salários permaneceram, principalmente do ponto de vista ali dos salários reais, tendo em vista o poder de compra efetivo desses trabalhadores, esses acabaram permanecendo relativamente estagnados. E com isso, a capacidade de crescimento sendo induzida pela demanda, ou seja, induzida pelo crescimento da demanda, acaba sendo fortemente estagnado, justamente numa economia que depende fortemente do seu consumo privado interno para que consiga desenvolver, ou melhor, produzir ciclos ascendentes do ponto de vista do seu crescimento econômico, na medida em que o PIB depende fortemente desse fator para que ele possa crescer. Ou seja, trata-se de uma discussão que levanta ali questionamentos, debates e reflexões que são bastante pertinentes a respeito do caminho de uma das economias que são fundamentais ali do ponto de vista da economia mundial, tendo em vista ali os ramos mais dinâmicos da indústria mundial, tais quais a indústria dos semicondutores e também a indústria eletrônica como um todo, ou seja, trata-se de uma economia bastante complexa, né? Considerada inclusive a economia mais complexa do mundo, mas que vem apresentando dificuldades que vêm se impondo como cada vez mais crescentes ali do ponto de vista de sua trajetória de crescimento econômico. E que com certeza continuará levantando essa temática, esse debate, em função da tendência preconizada de envelhecimento populacional do ponto de vista demográfico daquela população, no caso da população japonesa. Tendo isso em vista, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Então, voltamos, meus queridos amigos e telespectadores, aqui com o Natan, falando então sobre a sua área de atuação, que é a fonoaudiologia, e ele já trouxe para a gente aqui uma importantíssima informação sobre identificação de voz, que pode acontecer aí em processos judiciais, que a fonoaudiologia tem justamente esse segmento, né, esse nicho, né, especificamente aí, essa área dentro, né, porque assim como o direito, né, tem as suas áreas, na fonoaudiologia, como ele já relatou no bloco anterior, também existem, né, e a forense é uma delas. Então a gente já sabe, você que está aí, que tem formação, que pensa em fazer, que também gosta do direito, olha a oportunidade, né, Natan, de repente seguir uma área assim e ter essa conexão tão bacana, e ainda mais a gente pensando que são tão poucos profissionais no país e que você pode estar dentro desse rol, né, e fazendo a diferença aí para a sociedade, né, para tantas pessoas, inclusive atuando judicialmente. Então, muito bacana isso, Natan, e acho que, assim, ainda bem que a gente tem essas conexões
são tão importantes, Sim. né? E nos unem para conseguir realmente fazer o melhor pelo cidadão, pela população, enfim, né? Seja de um jeito, seja na saúde, seja na questão realmente judicial, trazer direitos, né? Para elas, né? Enfim, são vários aspectos aqui, né? E o direito está em tudo. Então, não dá para afastar nenhuma área do conhecimento, né? Não dá para fugir, né? Mas olha só, eu fiquei sabendo, Natan, até assim, a gente estava conversando sobre isso, né? Você me relatou já, e eu fiquei muito satisfeita em saber que nós tivemos uma alteração legislativa no final do ano passado, bem recente, né? E que inclusive mudou muito o panorama aí daquilo que a gente fala, né? Que existe uma perda auditiva, né? Que se ela for justamente total, né? Daquele portador, né? Dessa perda, ele pode se enquadrar aí como PCD. Né, e ter vários direitos, inclusive, né? Isso. E daí ele seria, então, um portador dessa deficiência auditiva, certo? Isso. E você poderia falar um pouco para a gente, porque, assim, é uma lei que traz direitos, né? Isso. E aí, o que acontece agora? O que muda significativamente para esse portador? Normalmente a gente tem perdas auditivas, elas são bilaterais, o natural é que elas sejam bilaterais, ou seja, a pessoa tem a perda auditiva dos dois ouvidos, naturalmente ocorre isso, que pode ser por vários motivos. E aí, esse portador de perda auditiva bilateral, até então, ele era contemplado por uma lei que o caracterizava a partir de um limite específico, como o PCD. E aí, no finalzinho do ano passado, a gente teve a alteração para que uma pessoa com perda unilateral, ou seja, que tenha perda somente de um ouvido, entre também como PCD. É necessário que seja uma perda total, né? Então, aí a gente tem graus de perda auditiva, a pessoa precisa ter pelo menos um grau de perda profunda, pelo menos. E aí isso dá direito a ele a várias coisas. Primeiro, o principal de tudo, eu acho que é o acesso à educação. Normalmente, a pessoa que tem deficiência auditiva, ela pode pedir um atendimento, um acesso especializado para acompanhamento, por exemplo, dentro de sala de aula. Ela pode ter um profissional para auxiliar ele ali, seja repetindo o que o professor está falando, seja até mesmo com auxílio de Libras, que tem algumas pessoas que utilizam disso também. A gente normalmente tem esse acesso à educação, que é um pouco mais voltado ao sentido prático mesmo da coisa. Ao acesso à saúde geral, e a gente tem várias disposições disso, e também ao acesso, acho que acima de tudo, ao acesso à qualidade de vida, porque a gente sabe que o PCD ele tem necessidades que são mais específicas e direcionadas, que precisam ser atendidas em lugares específicos. Então é importante foi importante essa lei, porque querendo ou não, por mais que seja um lado ou dois lados, ter perda auditiva não é fácil. A gente sabe disso que não é fácil. Então, ter um acesso a mais, ter alguma coisa que facilite a vida dessa pessoa é essencial. Então, eu acho que demorou muito para isso acontecer. É uma lei que os fonoaudiólogos em si já pediam para ser atualizada há muito tempo e acho que demorou muito para acontecer, mas graças a Deus chegou muito. Que maravilha, né, Natan? A gente vê que a legislação, ela começa, né, claro, a gente sempre fala que tem bastante lei no Brasil, a gente sabe disso, né, o Brasil é o país da lei, né, mas é tão bom ver que, assim, existem preocupações por parte dos nossos legisladores com realmente as pessoas que possuem certa dificuldade, especialmente aqui com a audição, que é realmente um dos sentidos, né, tão importantes para todos nós, né? Então, a gente perceber que existe esse esforço, essa vontade de trazer uma diferença, uma qualidade de vida para essa pessoa, porque daí, como você bem ponderou aqui, ela vai ter mais acesso, ela vai ser enquadrada ali. Então, existem aí, por exemplo, na educação, ela vai ter alguém junto dela ali para dar uma assistência melhor, né? Então, antes da lei, nós não poderíamos falar nessa questão, por exemplo, ela tivesse perda auditiva unilateral, não haveria que se falar na possibilidade de enquadramento como PCD. Talvez seria uma luta um pouco maior. Entendi. Assim, eu até tenho alguns pacientes que conseguiram que isso acontecesse, mas aí existia um trâmite muito necessário para isso acontecer. Entendi, talvez processos judiciais? Exato. Agora a gente já tem uma lei que garante esse direito e aí é indiscutível. Isso não está, assim, da tua experiência, pelo que você tem visto até agora, né? Depois que a lei foi promulgada, já começou a mudar esse cenário automaticamente,
ou ainda não? As pessoas ainda não estão sabendo? Como é que tá isso lá? Não, as pessoas ainda não sabem, é pouco divulgado. Eu tenho uma gama muito grande de pacientes que têm perdas auditivas unilaterais. De todos eles, somente um me procurou. A lei saiu, uma semana depois ele já me procurou para falar comigo o que estava acontecendo, exatamente o que ele tinha direito nesse momento, e somente um paciente me procurou. Então, são poucas pessoas que sabem ainda da existência dessa lei. E até porque, normalmente, o paciente que tem a perda auditiva de um lado, a gente sabe que ainda existe um tabu muito grande sobre ter perda auditiva. E aí as pessoas, elas ainda evitam buscar o tratamento. Né? Então ela tenta seguir a vida dela, sendo ouvinte de um lado só. A gente sabe que isso causa muito problema para ele. Mas até mesmo depois de época de Covid, agora que a gente teve, o caso de perda unilateral aumentou drasticamente. Pois é, a gente ouve muito falar sobre isso, né? Nas sequelas, muito, né? É isso. E aí uma das sequelas principais auditivas foi a perda súbita unilateral. Eu lembro que ali no ano de 2022, mais ou menos ali um, 2 anos depois que estourou mesmo o Covid, o número de pacientes unilateral aumentou absurdamente. Eu atendia em torno de 2 no meu consultório por mês. Eu comecei a atender 20 por semana. Meu Deus, nossa. Foi assim, muito grande, muito grande. Ou seja, 100% de aumento. Exato, assim, foi muito grande, assim. Até foi assustador. A gente, na época, teve que criar um protocolo de atendimento diferente, trazer um conhecimento diferente, porque a gente viu que existia uma necessidade diferente para aquele momento. Mas as pessoas ainda não conhecem, pouca gente ainda conhece dessa lei, infelizmente. Olha, Natan, tá vendo? O nosso papel aqui é justamente difundir isso, que realmente é necessário, que o nosso público precisa saber. Porque se o público não conhece, como que ele vai poder exercer seus direitos? Como que ele vai poder procurar ter a assistência necessária que ele tem ali, em razão dessa lei que, inclusive, gente, 14768 de 2023, dezembro de 23. Então procurem saber, procurem se informar, procurem o Natan, né, na sua clínica, inclusive que a gente vai deixar depois o seu contato, Natan, para que as pessoas possam te procurar, para que você possa ajudá-las aí dentro desse processo, para que elas tenham essa qualidade de vida, né, e possam realmente exercer tantos direitos que, infelizmente, até 2023 tinham que ser acessados exclusivamente ou mais, né, ou sobretudo, através do Poder Judiciário, porque não existia lei para ampará-las ainda. Mas, gente, a gente continua com o Natan no próximo bloco. Agora eu vou chamar aí o Dr. Leonardo Scholl Ramos com a sua coluna de Direito de Família e Sucessões de forma simples. Vamos lá, Dr. Leonardo? Muito bem, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, quadro onde você obtém dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: se um casal decide mudar o regime de bens de seu casamento, esses efeitos decorrentes da mudança de regime de bens são retroativos? Podemos dar um seguinte exemplo. Pode ser que um casal seja casado no regime de comunhão parcial de bens e depois queira mudar o seu regime de bens para a separação total de bens. Então, podemos partir até mesmo desse exemplo para responder a nossa pergunta. Esses efeitos decorrentes da mudança do regime de bens são retroativos? Voltam para o momento em que o casal era casado em comunhão parcial? De pronto, eu já te digo que a lei não traz uma solução para esse tipo de dúvida. Então, se existe algum litígio ou briga em que essa questão precisa ser verificada judicialmente, o magistrado terá de analisar caso a caso para chegar na melhor solução para o problema. As mais recentes posições judiciais sobre o assunto dizem que pode ser que retroaja ou pode ser que não retroaja. Vai depender daquilo que o casal pactuou. Particularmente, eu entendo que não há como esses efeitos retroagirem. No direito brasileiro, quando ocorre um negócio jurídico, seja qual for, compra e venda, locação, sempre impera o princípio da declaração da vontade. Então as partes, na época em que elas fizeram aquele negócio, elas declararam que era para ser feito de tal maneira. Então, se um casal adquire um bem
enquanto casados na comunhão parcial adquirem um bem em conjunto, esse bem pertencerá a ambos, independentemente se mudar o seu regime de casamento em um momento futuro. Até partindo desse exemplo, imagine a consequência no caso de uma retroatividade. Como que o casal faria a partilha desse bem? Com quem ficaria esse bem? Se ficar apenas com um, o outro terá de pagar alguma indenização, algum valor para o seu próprio cônjuge? Veja que a questão para mim não faz muito sentido. Então eu entendo que, a não ser que o casal preveja de alguma forma diferente, que é a posição já seguida pelos juízes, em regra, os efeitos da mudança do regime de bens de casamento não devem retroagir. Do contrário, o casal vai acabar lidando com uma série de burocracias que podem até mesmo causar a irregularidade desse bem. E até para trazer uma novidade, já existe, tramitando no Congresso Nacional, uma proposta para mudar o nosso Código Civil e trazer uma solução para isso que discutimos nesse vídeo, no sentido de que a mudança do regime de bens do casamento não retroage, justamente para preservar a vontade do casal no momento que fizer um determinado negócio jurídico. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Voltamos então nesse papo aqui super agradável com o Natan, que nos conta, né, tantas novidades da área da fonoaudiologia, inclusive, que nem me passavam pela cabeça, Natan. Imaginar, assim, da riqueza, porque quando a gente fala do fonoaudiólogo, a gente pensa, o fonoaudiólogo vai, né, ajudar na reabilitação, na comunicação, de repente a pessoa, né, tem uma dificuldade ali para se comunicar, então vai, né, digamos assim, atacar esses pontos ali, combater, né, mas aí você vê a riqueza, né, da área, enfim, dos desdobramentos que nós temos, e isso me deixa muito feliz, e assim, da preocupação da área realmente, né, com essa qualidade de vida toda do paciente, né, fazer com que ele realmente, além de falar bem, ouvir, né, e enfim, existe também essa preocupação toda com o contexto social, com as novas tecnologias, porque inclusive quando você fala em fonoaudiologia, pessoas com problemas auditivos logo podem se servir ali de equipamentos, aparelhos auditivos, né, para aumentar, né, melhorar sua qualidade de vida. Então, imagino que você veja isso muito lá na tua prática, né, no teu dia a dia, né, da clínica, mas quando a gente fala do aparelho auditivo, a gente sabe também que nós temos Libras, né? Libras que são muito importantes, até conversávamos nos bastidores, e você me disse que é a segunda língua. É a segunda língua oficial do Brasil. Olha só que bacana, né, gente? E pouquíssimas pessoas falam, né, e sabem, o significado mesmo, Libras é linguagem brasileira de sinais. Olha. Então, assim, eu mesmo falo muito pouco, tenho pouquíssimo conhecimento de Libras, porque não é divulgado. E daí você fala assim, quando a gente fala, por exemplo, falar em Libras, fala em Libras mesmo? Fala em Libras mesmo. Olha que curioso. Eu até pensei, acho que eu cometi uma gafe aqui, deixa eu me policiar, me corrigir aqui com o Natan. Fala em Libras mesmo. Fala em Libras mesmo. Porque então é uma linguagem propriamente dita, então é uma língua, né, então é falar em Libras mesmo. Falar em Libras, então você veja. Mas aí, Natan, até assim, a gente não está aqui jamais, né, para questionar nenhuma nem outra coisa, a gente quer pensar em qualidade de vida, né, das pessoas, especialmente do nosso público, né, ou mesmo daqueles que, né, são conhecidos, e essa boa informação pode ser levada. Quando a gente fala em aparelho, por exemplo, ou Libras, né, eu penso, assim, humildemente, que um não dispensa o outro, certo? Certo, exatamente é isso que eu penso. Eu acho que a gente não precisa escolher. Acho que a gente tem tudo ali para nos oferecer, tudo ali é benéfico, né, nesse sentido. Então eu tenho pacientes que usam aparelho e tenho pacientes que usam aparelho e falam Libras. Que legal. Não necessariamente todo paciente com aparelho ele ouve tudo o que precisa. Né? Tem pessoas que têm grau de perda auditiva tão avançado que mesmo com o aparelho ele ainda tem uma comunicação não tão assertiva quanto deveria ser. E a Libras ela entra para auxiliar nesse sentido. É importante o uso do aparelho, mesmo nesse caso, porque por mais que ele não consiga ouvir uma conversa, ele vai ouvir às vezes uma buzina de carro, ele vai ouvir às vezes um barulho de porta batendo, uma campainha tocando, um cachorro latindo.
E tudo isso é importante, é o que traz uma vivência, traz qualidade de vida ouvir isso. Então ele pode, às vezes, não conseguir ouvir uma conversa, mas ele consegue usar o aparelho para isso que a gente chama de ouvido radar, né? Então ele vai usar para esse tipo de coisa, mas aí ele entra com a Libras também para ter uma comunicação um pouco mais assertiva e um pouco mais... integrada também, né? Mas um pouco mais específica, né? Porque às vezes ele vai conseguir falar coisas que talvez com a linguagem ele não conseguiria se expressar também, porque a gente sabe que ele não consegue ouvir. E normalmente a fala é ligada com ouvir. Sim, né? é verdade. Então a gente só consegue falar se a gente ouve até certo ponto, porque a gente tem como treinar. Né? A gente tem várias pessoas que a gente chama de surdos oralizados, ou seja, são pessoas que têm perdas auditivas e a gente usa um método para fazer com que essa pessoa fale. E graças a Deus que esse método existe, e conheço vários pacientes meus que usam dele também, eu também trabalho. Mas hoje meu foco de oralização é mais voltado para crianças mesmo. Mas a gente também tem pessoas que usam desse sentido também de fazer oralização com o uso do aparelho também. Que bacana, né? Por isso que a gente sempre fala, né, que tudo vai se complementando. Então, o fato de eu ter um aparelho que me propicia, então, ouvir, né, e talvez não tudo, né, não faz ou não dispensa, então, o ensino de Libras e o aprendizado de forma geral. E nesse sentido, até, Natan, você, como sendo aí um fonoaudiólogo super respeitado, né, e tem sua clínica e trabalha com isso, e tem larga experiência, né? E como que está também o ensino de Libras no Brasil? Esse acesso, porque para mim isso também é um direito, né? É um direito das pessoas de terem acesso para poderem se comunicar com essas pessoas que são portadoras, né, desse problema auditivo. Então, como que está isso? Como que isso enfim, existe uma política pública, existe uma lei, algo que estimule o ensino de Libras no Brasil? Se a gente partir do princípio que a Libras ela é a segunda linguagem do nosso país, é obrigatório que em qualquer lugar que eu chegue, se eu solicitar um atendimento por Libras, ele tem que acontecer. Isso é um direito. Então, se eu for ao shopping, for a uma loja comprar uma roupa, e eu for uma pessoa que usa Libras como linguagem, eu preciso ser atendido com alguém que fale Libras também. A gente sabe que isso na prática, infelizmente, não acontece. A gente tem meios agora de se fazer isso. Existe uma plataforma, algumas plataformas de videochamada. Então a pessoa liga para uma central por vídeo, e aí essa central ela se comunica por Libras, a central fala com a pessoa fala com a central repassa isso em Libras para o falante. Mas é um direito dele, em qualquer lugar que ele chegar, alguém tem que falar Libras ali com ele. Mas e daí na prática, fala mesmo? Não se fala, hoje no Brasil pouco se fala, né? A gente não tem nenhuma faculdade, a gente tem faculdades específicas de estudo de Libras, mas a gente não tem nenhum lugar, por exemplo, eu pelo menos acho que deve ser obrigatório na escola, devido ao mesmo jeito que a gente tem português, matemática, física, inglês, a gente deveria, chega a ser engraçado, né? A gente tem inglês obrigatório na grade curricular, e a gente não tem Libras, que é a nossa segunda língua oficial. E aí eu acho que talvez se a gente tivesse um acesso um pouco mais fácil a isso e tivesse isso para todos, talvez a questão auditiva seria, a gente tivesse um pouco menos de tabu em cima disso. Todo mundo teria acesso, todo mundo entenderia para que serve, o que está acontecendo, e seria mais divulgado, e a gente ia ter muito menos problemática com essa questão da audição. Ou seja, né, às vezes a gente se preocupa tanto em falar um idioma, claro, gente, eu não estou aqui reduzindo isso, não estou, claro, né, retirando a importância, tá? Mas eu digo assim, talvez nós precisaríamos também pensarmos muito mais nessa inclusão, né, realmente dessa linguagem aí, porque se ela é a segunda língua, a gente precisaria realmente ter um acesso maior, uma difusão maior para conseguir trazer esse conforto para essa pessoa que realmente precisa ter, né? Vai no estabelecimento comercial, vai no restaurante, enfim, vai num shopping, ela precisa realmente que alguém saiba se comunicar com ela. Então, eu acho que nós precisamos também desenvolver aqui, além de inspirar, de transmitir conhecimento, realmente trazer conscientização para que as pessoas realmente busquem conhecer mais sobre isso e saber que realmente vão fazer a diferença na sociedade se
realmente se implementar uma política pública, uma legislação, algo que até propicie o aprendizado e o estímulo também se aprender Libras. Eu lembro até, Nathan, eu lembro que quando eu era pequena, na minha época, muitos anos atrás, a gente não divulga, né? Mas a gente tinha por hábito na escola aprender, querer falar em linguagem de sinais. Até, na época, eu lembro que tinha uma música da Xuxa. Exato, mas é verdade. Não é? Sim, que mesmo. falava, né? Lá de amor, verde baixinho. E a gente gostava daquilo e era um estímulo muito interessante. Porque as crianças da minha época, elas cresceram ouvindo aquela música. Exato. E a gente cresceu querendo aprender a falar Libras, né, a linguagem de sinais, então isso foi muito bacana. Então eu acho que faltam, e a Xuxa nesse ponto também teve um excelente papel, porque ela nos estimulou, talvez muitos da minha geração aprenderam a falar Libras, porque a gente era estimulado nessa época. Então, gente, fica aí a dica, né, para a gente realmente buscar, melhorar, aprender, se conscientizar, que a gente pode fazer melhor e cada vez mais por tantas pessoas, assim como o Nathan está fazendo na profissão dele. Mas ainda não acabou. Agora eu vou chamar a coluna de Direito Imobiliário e, na sequência, eu volto aqui com o Nathan ainda para a gente continuar essa conversa maravilhosa. Vamos lá? Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha, sou advogada imobiliarista e também professora na área do direito imobiliário e registral. E hoje estou aqui para trazer uma informação super importante para você desta área que vai realmente impactar no negócio jurídico que envolve a compra e venda de imóvel. Vejam que, quando você adquire um imóvel, você normalmente assina um contrato, tem uma escritura pública e, via de regra, muitas pessoas já se consideram proprietárias daquele imóvel justamente porque já entram lá, já moram no imóvel, enfim, muitas vezes ficam anos lá somente com aquele contrato ou com aquela escritura. Mas vejam que a legislação brasileira prevê que somente aquele que registrar o imóvel em seu nome será o proprietário desse imóvel. Então, ainda que você tenha um contrato, ainda que você tenha uma escritura, gente, é necessário que você vá até o cartório de registro de imóveis para fazer o competente registro, sob pena de perder esse imóvel, ter prejuízos financeiros, porque se aquela pessoa que te vendeu tiver dívidas em nome dela, pode ser que você venha perder esse imóvel por dívida, porque enquanto não houver essa transferência efetiva para você, esse imóvel vai responder por estar ainda na esfera patrimonial daquele que lhe vendeu. Então, gente, o que eu sempre falo para você que adquire um imóvel, que faz essa operação, o imóvel normalmente é o sonho da sua vida, é o investimento que você faz, você precisa sim fazer e tomar essa providência de levar a registro este imóvel para que não haja problema, ou seja, transferir esse imóvel para você, para que não haja o risco de lá na frente você ter um prejuízo financeiro e fazer com que, ou pior, né, contribuir para que aquele sonho se transforme em um pesadelo. Então, gente, fica a dica aí para que você saiba cada vez mais dessa área que é super relevante e, claro, imprescindível para todos nós que adquirimos nosso imóvel, o nosso grande sonho, tá certo? Um grande abraço e até a próxima! Bom, voltamos então com mais esse bloco aqui, que com certeza vai trazer muita boa informação, especialmente, né, agora, sobre o Nathan, né, porque a gente falou de muita coisa, muito direito, né, da tua área, né, enfim, de todos os benefícios que podem ser gerados, né, mas a gente não falou ainda de na verdade, quem é o Nathan Loubach, né, então o nosso público precisa saber realmente, né, quem é, né, faculdade, tuas inspirações, o que te trouxe para a fonoaudiologia. Eu acho muito importante, Nathan, porque a gente precisa conhecer o profissional que está aqui, né? Porque como a gente fala, é inspiração, é conhecimento, mas eu também quero saber justamente até para que o nosso público fale, poxa vida, olha lá o Nathan,
ele descobriu que ele queria fazer em tal época da vida dele, fonoaudiologia. Foi lá, fez, e hoje é um baita de um profissional que realmente está aí fazendo tantas coisas boas aí pela sociedade, né? E realmente traz hoje ainda para nós tanto conhecimento, tanta informação. É engraçado que a gente está falando agora há pouco das diversas áreas que a gente tem em fono. Eu entrei em fono por causa de voz. Eu queria trabalhar com voz, eu procurei por causa disso. Eu canto, sou cantor desde 5 anos de idade, eu venho de família religiosa. E aí eu sou formado em teatro musical, trabalho com isso também hoje em dia. Mas eu entrei na fono por causa disso. Eu queria trabalhar com voz, desenvolver voz de profissionais, trabalhar com reabilitação vocal. E aí no meu segundo ano de faculdade, eu sou formado no interior de São Paulo, Fundação Educacional de Fernandópolis. No meu segundo ano ali, eu conheci audiologia, a área de ouvido, e eu me apaixonei, assim. Eu lembro que na época eu fechei o meu caderno de voz e falei, é isso que eu quero. Quero trabalhar com a parte de áudio. Eu fui muito beneficiado na minha faculdade, infelizmente, porque as turmas sempre são muito pequenas, né? Então eu me formei com 6 pessoas. Olha! Muito pequeno. Então eu praticamente fiz a faculdade sozinho. Eu tinha aulas particulares, basicamente, era eu e mais uma colega fazendo aula, então eu saí muito bem formado, é uma faculdade muito boa. E aí eu já saí trilhando esse caminho da área da audiologia. Atualmente eu trabalho especificamente, né, a minha ênfase é protetização, aparelho auditivo e reabilitação auditiva. Hoje os meus pacientes se concentram dentro desse sentido. Também trabalho com diagnóstico, então se a pessoa está com alguma dificuldade auditiva, ela pode vir para mim para a gente procurar um diagnóstico, entender o que está acontecendo, mas de forma mais literal é com protetização mesmo. O uso do aparelho, a reabilitação é um tratamento, usar aparelho auditivo é um tratamento. As pessoas acham que é só eu coloco o aparelho, ligo e saio ouvindo, e não é assim que funciona. É necessário que seja feito um tratamento correto, tem todo um processo para ser feito nisso. Muita gente fala, mas eu conheço tal pessoa que usa aparelho e não gostou. Eu conheço uma pessoa que usa aparelho e fala que só chia, que faz muito barulho. É porque não foi feito um tratamento, é porque a pessoa comprou o aparelho, colocou e saiu usando. Você sabe que eu já ouvi falar sobre isso mesmo. Eu não uso aparelho porque, né, então não dá, ele me incomoda, ele fica chiando. Muito barulho. Eu até ficava pensando, mas que coisa, né? Algo que vem para beneficiar, como que tá gerando um desconforto, sabe? É mal adaptado, foi feita uma má adaptação. É uma área também que, como qualquer outra, a gente tem poucos profissionais formados nessa área. Hoje eu atuo com treinamento de profissionais, inclusive, mas precisa ser feito de uma forma correta. Tem alguns exames que devem ser feitos antes de se colocar no aparelho, tem alguns exames que devem ser feitos depois. Tem algumas pessoas que mesmo usando o aparelho precisam passar por um treinamento auditivo para aprender a escutar de novo. E aí é diferente ouvir de escutar, a gente pode colocar aqui, é diferente escutar de entender. Então eu escutar um barulho como um estalo é muito tranquilo. Agora eu entender uma fala com um meio de barulho é uma outra coisa. Isso cobra uma outra função do meu cérebro, e normalmente essa é a principal queixa das pessoas, eu escuto, mas eu não entendo quando tem muita gente. Então a gente vê que é uma queixa muito específica que precisa ser resolvida de uma forma mais específica. E aí entra o aparelho com o acompanhamento certo, com uma indicação certa, um profissional correto para fazer aquilo acontecer. Entendi. E até aproveitando esse gancho aqui que a gente está agora, né, que você comentou então dessa necessidade então de ter esse tratamento, esse acompanhamento, né? Mas, por exemplo, ali, como que funciona, Natan? A pessoa para te procurar, por exemplo, olha, Natan, eu estou com problema auditivo. Ela tem que ter perdido, ou em regra, quantos %, assim, ou é a qualidade dela lá, não estou ouvindo bem, vou procurar. Como que funciona? Eu acho que a gente pode partir do princípio que toda pessoa que começa a ter uma dificuldade de eu não estou entendendo tão bem, deve procurar um profissional. Entendi. Ou seja, entre entender e ouvir, essas diferenças. Isso, aí é já um sinal. Eu não estou entendendo tão bem uma conversa, eu devo procurar um profissional para ver o que está acontecendo. Primeiramente, você deve procurar um otorrino para um diagnóstico, e não é toda perda auditiva que é tratada com um aparelho. O otorrino às vezes vai conduzir com medicamento, às vezes com cirurgia, cada necessidade tem uma condição diferente. E a partir do momento que for necessário uma reabilitação, uma amplificação sonora, o otorrino encaminha para um fonoaudiólogo, então normalmente ele vai encaminhar para mim, para que eu faça
esse tratamento. Ele pode até encaminhar, pode ser, às vezes ter uma troca, tem alguns profissionais que mandam para que eu faça o diagnóstico, eu devolvo para o médico avalia, e aí, se ele achar que é necessário proteção, ele devolve novamente o paciente para mim, para que eu faça todo o tratamento de reabilitação diretamente. Mas é difícil de falar, mas não existe uma porcentagem. A gente fala muito de quantos por cento eu tô ouvindo, né? Tem muito paciente que perde a audição e fala, quantos por cento eu tô ouvindo? Não existe. Diretamente não existe uma porcentagem de audição. Porque a audição nossa, ela é um espectro muito grande. Né? Então a gente pode fazer um comparativo, por exemplo, com um piano. A gente sabe que o piano, cada tecla que eu aperto faz um som diferente. Sim. A minha audição é a mesma coisa. Cada região do meu ouvido responde por um som diferente. Olha. Então eu posso ter, por exemplo, sons graves e sons agudos. Aí eu posso ter pessoas que tenham perdas específicas nos agudos. Só que daí eu não posso classificar aquilo dentro de uma porcentagem, porque às vezes uma outra região tá boa. Então uma porcentagem específica não existe, mas existem graus. Então a partir do momento que a pessoa tem uma perda de grau leve, ela já pode me procurar, se for necessário, para fazer a amplificação e a adaptação de um aparelho. Entendi. Então, porque assim, a gente vê muita gente, né, falando, eu não escuto direito, mas dentro de uma conversa, ou ali, quando ela está numa roda de amigos, familiares, ela está conversando, está interagindo normalmente, ela escuta, ela entende, né? Agora, por exemplo, ela não ouve um determinado ruído, ela não ouve uma campainha, ela não ouve um telefone, né? Ela não ouve o interfone, né? Então, nesse sentido que eu acho que também a gente tem essa separação, né? Porque ela não perdeu necessariamente uma qualidade de vida, né? Ainda, ela está com certa dificuldade por não ouvir. Mas eu acho que aí já é uma perda de qualidade de vida. Eu vou tirar um exemplo. Eu tenho uma paciente que ela veio proteger comigo, faz em torno de uns 3 anos. A dificuldade dela específica é que ela não conseguia ouvir a campainha da porta. Especificamente essa a dificuldade que ela tinha. Bom pra gente saber. E o medo dela era de estar dormindo e alguém entrar no apartamento dela e ela não ouvir. Ou ela tinha uma vizinha também que tinha convulsão, e aí ela tinha medo às vezes de chamarem ela no apartamento e ela não conseguia ouvir. Então você vê que isso já influencia diretamente na qualidade de vida dela e da vizinha. Então por esse motivo já foi o justificado que a gente colocasse um aparelho e a qualidade de vida dela mudou. Olha, que legal, é bom saber. E aí, inclusive, é uma das poucas pacientes minhas que eu recomendo que durmam com o aparelho. Normalmente o uso do aparelho ele é para ser feito o dia inteiro, e aí na parte da noite, na hora de dormir, você tira e guarda ele não gera um desconforto, dor ali na hora de deitar? Só se for mal adaptado. No dela, a gente teve que escolher um modelo muito específico, fazer uma adaptação correta, e ela nem sente. Eu falo que assim, umas 2 semanas usando o aparelho, você não lembra mais que você tá com ele, é muito difícil. Até que há um certo tempo eu mandei confeccionar uns adesivos, porque eu tenho muito paciente que é idoso, né, naturalmente, e para eles colocarem no banheiro para lembrar de tirar na hora de tomar banho o aparelho, porque fica tão natural o uso, que você acaba esquecendo. Aí você entra no chuveiro, você entra na piscina, porque é muito, muito confortável de usar, desde que seja feita uma adaptação correta, uma escolha de prótese correta, não é qualquer uma. Se a gente parar para pensar hoje lá na clínica, eu tenho pelo menos uns 200 modelos de aparelho para você ter. É muito grande, é muito vasta. Cada pessoa tem um aparelho específico, tem uma necessidade específica, tem peças específicas para cada um. Então a gente precisa fazer uma adaptação. Não é qualquer um que serve. Mas eu tenho uma tia que ela me deu o aparelho. Não, dificilmente funciona. A gente precisa adaptar da forma correta para cada pessoa. Que vai gerar aquele problema, eu não me adaptei. Exato, aí você assim, nossa, eu não me adaptei. Eu comprou na internet. Eu não me adaptei, eu comprei com... Aquela velha frase, o barato sai caro, né? O barato sai caro. Nesse sentido, o barato sai caro. O aparelho aditivo, ele não é um item de luxo, né? Não é nesse sentido. Usar aparelho aditivo é cuidar da própria vida, é ter qualidade de vida. Então, escolher um aparelho baseado naquilo que o profissional está indicando é a parte mais assertiva. Quem entende de aparelho auditivo é fonoaudiólogo, né? Por isso que tá aqui, né? A bela lição que realmente a gente está tendo hoje aqui, de saber que não dá para usar qualquer aparelho, não dá para pegar aquele da tia, não dá. A gente tem que consultar realmente um especialista na área, né? Um profissional da área, que é o fonoaudiólogo, que vai te dizer exatamente qual é o teu aparelho, o que você precisa usar, qual é o período de adaptação, que eu acho que também tem isso, né?
adaptação, acompanhamento, né? Exato. Eu tenho pacientes que fazem adaptação muito rápido, então em torno aí de 2 meses a gente consegue adaptar. Eu tenho pacientes que levam 2 anos para fazer adaptação. Então isso aí influencia muita coisa. Eu acho que o principal é há quanto tempo você tem essa perda. Né? Então da mesma forma que você em algum momento da vida aprendeu a ouvir, quando você para de ouvir, você perde a audição, você desaprende a ouvir. Então é muito mais fácil reabilitar um paciente que tem perda auditiva há 6 meses do que eu reabilitar um paciente que tem perda auditiva há 10 anos. Eu não consigo resolver 10 anos em 2 semanas. Porque deve ser compatível, não? Exato, tempo, né? Exato. Então assim, quanto mais rápido se procurar, melhor. O ideal, e aí o meu mundo do sonho, seria que todo mundo fizesse uma prevenção. Esse seria o certo, né? Porque mesmo que tenha uma perda leve, às vezes a pessoa consegue tocar a vida dela. Mas esse seria o ideal. Né, o mundo ideal, né, que a gente sempre diz, né, em todas as áreas, né, e aqui não seria diferente também, né. Mas, gente, nós já voltamos, tá? Aqui é o nosso Ney Daniel, que vai trazer as informações da semana. Vamos lá, Ney? Saudações a você que está hoje aqui conosco no programa Direito e Justiça. Agradecemos as manifestações e mensagens encaminhadas nas redes sociais do programa com muito carinho e elogios. E também ao entrevistado da semana e um salve à apresentadora e jornalista do programa, Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui com todos vocês. E a pauta de hoje trataremos sobre um caso que rege o direito do consumidor, onde a terceira turma do STJ decidiu que a extrapolação no prazo de 30 dias para conserto de um determinado produto com defeito dá ao consumidor o direito de exigir uma das medidas reparatórias previstas no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, sendo por substituição do bem, a restituição imediata do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. O caso julgado diz respeito a um consumidor que, ao longo de 7 meses, fez tentativas infrutíferas de solucionar o defeito de um carro novo comprado em uma determinada concessionária. No ajuizamento da ação pelo consumidor, o juízo de primeiro grau negou o pedido, entendendo que o defeito seria causado pelo desgaste natural de uma peça do automóvel. No recurso ao STJ, o fabricante do carro alegou que o consumidor apenas poderia optar por uma das medidas reparatórias previstas no CDC. À vista disso, a relatora do caso no STJ explicou que o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, atribuiu ao fornecedor o dever de zelar pela qualidade do seu produto. Se não cumprir, o Código determina a correção do defeito no prazo de 30 dias. Já a partir da extrapolação do prazo de 30 dias, o consumidor passa a ter o direito de recorrer aos mecanismos previstos, sim, no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Bom, pessoal, a dica é: sempre procure os seus direitos e, para mais informações, nos acompanhe aqui no Direito e Justiça com Débora de Castro da Rocha. Domínio Legal, Soluções Imobiliárias. Voltamos então com o nosso último bloco aqui, então com o querido Natan, que trouxe tanta coisa boa aqui pra gente, né? Eu aprendi tanto hoje, com certeza aí nosso público tá certamente aí muito extasiado, né, com tudo isso que você falou, e realmente traz uma alegria, né, saber que a gente está transmitindo informação assim e levando tanto direito, né, para essas pessoas, conhecendo cada vez mais, até essa questão que né, pode ser, claro, é um problema, né, de saúde que a pessoa tem, mas que existem tantas saídas, tantas possibilidades, e até, inclusive, antes da gente acabar, enfim, né, essa fala tão gostosa, vale a pena muito aqui, Natan, a gente falar de prevenção, né, porque muitas doenças, né, que a gente sabe aqui, como a gente fala de uma deficiência que acaba vindo ali auditiva, né, muitas vezes com o transcorrer do tempo,
por alguma causa genética, né? Então, o que você aconselha que, por exemplo, essa pessoa, né, por exemplo, o pai, a mãe, que já percebam o filho com alguma dificuldade, ou mesmo até o adulto que, com o passar do tempo, começa a sentir uma dificuldade, o que seria interessante fazer numa situação como essa? Quando a gente fala de criança, especificamente, hoje, normalmente, isso é uma lei, toda criança, assim muito que nasce, deve fazer o teste da orelhinha. Olha. O famoso teste da orelhinha, que a gente tenta diagnosticar uma perda auditiva precoce, né? E aí tem todo um processo, depois a criança precisa retestar, fazer todo um acompanhamento. Mas esse é um início aí quando a gente fala de criança. Normalmente a criança ela tem muita infecção de ouvido, isso é natural. Alguns motivos aí, quando eu falo, por exemplo, de uma criança de colo, a gente tem um canal que conecta o nosso pescoço no nosso ouvido. A gente chama de tubo auditivo. Normalmente quando a gente anda de avião, que a gente sente aquela pressão, isso é porque esse tubo fechou. Ele fecha e daí muda. Você engole, né? Sempre a mãe fala pra gente, engole, né? Exato. Vai pra praia também, né? Exato. É porque daí quando a gente engole, esse tubo abre. Aí ele abre e ele regula a pressão interna com a pressão de fora. E aí, normalmente, um bebê, por exemplo, ele tem esse tubo um pouco mais reto. E fazer uma amamentação pode fazer com que o leite corra para o ouvido e cause uma infecção de ouvido, por exemplo. Então esse é um caso que a gente pode prevenir, talvez, com um movimento de braço, isso, talvez um pouco levantando mais um pouco. Exato. E aí uma criança, um pai que tem uma criança dentro de casa que ele chama e não responde, procurar um médico, né? Isso não é para acontecer, porque já é para ter passado por um teste de orelhinha, mas o teste de orelhinha ele pode talvez não identificar uma perda auditiva, mas é importante procurar qualquer tipo de infecção de ouvido, seja ela um pouco mais externa, que seja causada por fungos, ou um pouco mais interna, quando é relacionada com uma infecção um pouco mais séria, deve ser procurada. E aí também tem o que a gente fala do idoso. É natural que o idoso passe por um acompanhamento de ouvido. E ele pode passar tanto por um geriatra, o geriatra pode conduzir isso também, quanto um otorrino pode fazer isso também. Mas eu acho que, de forma geral, qualquer pessoa deveria incluir na sua bateria anual de exames fazer o diagnóstico auditivo. Ele é tão importante quanto qualquer outro diagnóstico. E é tão fácil de fazer um exame rápido, não se leva mais de 10, 15 minutos para se fazer. Às vezes é uma coisa que você passa a vida inteira sofrendo sem saber, ou seja, eu tenho uma dificuldade muito grande na escola. E às vezes é uma perda auditiva que não foi diagnosticada. Que judiação, né? E às vezes a criança realmente vai ter dificuldade lá de aprendizagem, porque ela não consegue ouvir, não consegue entender. Exatamente. E é uma coisa tão rápida de se diagnosticar, né? Então eu acho que qualquer pessoa, independente da idade, independente do fator, deveria procurar pelo menos um diagnóstico, ou pelo menos entender como é que tá esse ouvido e o que tá acontecendo ali. E ela poderia ir diretamente no fonoaudiólogo mesmo, já procurar. Não precisa necessariamente ser encaminhada por um médico otorrino, enfim. Não necessariamente, não necessariamente. O ideal é que passe no otorrino se for alguma coisa um pouco mais séria, mas para um diagnóstico inicial, pode sim procurar um fonoaudiólogo, ele vai realizar os exames e, se ele achar necessário, ele pode conduzir para o otorrino. Mas em via de cadeia, o ideal é procurar sim o otorrino primeiro e depois o fonoaudiólogo. Entendi. Então digamos assim, é uma orientação, né, que você tem, né, de procurar o otorrino, né, para que o otorrino indique, mas não há um impedimento de se procurar diretamente o fonoaudiólogo, né? Até porque você está conhecendo hoje aqui o Natan, né? Então o Natan, ele é conhecedor que é e também ético, né? Que é também, a gente sabe disso. Se não for da alçada dele ainda, né? Ele vai te encaminhar para um otorrino ou para um médico específico ali para que seja investigada aí, né? Da forma como deve ser, antes dele poder aí também seguir com o tratamento adequado para o caso, né, Natan? Exato, exatamente. Então isso é o que a gente sempre fala, né, de profissionais éticos que sabem o seu papel, o seu lugar, quando e como devem agir, né? Então por isso que a gente sempre traz aqui pessoas que realmente estão dentro desse ideal, dentro desse propósito com o qual a gente se conecta também, de transmitir tudo que a gente tem, mas dentro das nossas limitações. E eu sempre sou uma pessoa muito assim, ávida também por divulgar que cada profissional ele tem que ser especialista naquilo que faz, né? Então, seja de qual área for, né? O médico, por exemplo, que a gente sempre fala, né? O médico tem as suas especialidades, né? Tem o otorrino, tem o cardiologista, enfim, tem o geriatra, tem o pediatra.
e cada qual vai ficar dentro da sua área, né? E assim também, agora temos aqui a fonoaudiologia, e também dentro da fonoaudiologia nós temos as especificidades também, né? As sub-áreas ali, as divisões, né? Exatamente. E ali também, né? Não é da minha alçada, vou indicar um outro fonoaudiólogo que vai, como a gente comentou lá no início, né? Fonoaudiologia forense, né? Especialista, porque não é da sua alçada, né? Então é assim que a gente age, né? Dentro do respeito, dentro da boa técnica, porque somente assim a gente consegue também bem atender o nosso paciente, né? No teu caso, ou o cliente em outras áreas, né? A depender da situação, né, Natan? Eu acho que isso é fundamental. Mas, Natan, como assim, a gente está no último bloco, eu queria muito que a gente fizesse aí rememorasse aquilo que a gente já viu, e também que, né, ficasse também a teu critério, aquilo que você quer deixar para o público que é importante, né, que é interessante e que eles precisam saber, além dos seus contatos, claro que depois também a gente vai querer deixar para o público aqui, né? Com certeza. Eu acho que o que eu posso deixar de mensagem principal aqui é busque um profissional. É muito fácil cuidar do ouvido, existe muito tabu em volta mesmo do uso do aparelho auditivo. Todo mundo acha que é muito difícil, é muito complicado, existe muito segredo, é muito ruim, e é muito fácil. Eu sempre falo isso para todo paciente na minha primeira consulta. Tira essa preocupação da cabeça, deixa que a parte difícil eu faço. Só se preocupe com qualidade de vida. Então, busque, se você está com alguma dificuldade, seja ela qual for, eu tenho uma pequena dificuldade de entender, quando eu estou com 3 amigos no restaurante, eu não consigo entender, a gente tende a culpar normalmente a articulação. Se eu não está falando tão bem, eu começo a aumentar o volume da minha TV, já está na hora de buscar. Precisa se buscar. É um diagnóstico fácil, tranquilo e que tem tratamento. E acima de tudo rápido, como você falou, né? Rápido. Então não tem nem porquê, né, gente? Então vamos lá, né? Tá com algum probleminha aí, vai atrás, não deixa piorar, não deixa agravar, como o Natan já falou lá atrás. Se você perceber isso, né, você vai conseguir reabilitar muito mais rápido do que você deixar 5, 10 anos, né? Exato, exatamente. Então, a reabilitação depois, né, vai ser muito mais tranquila, né? Exato. E até mesmo, ainda que tenha que usar um aparelho auditivo, né, como você falou, faz um acompanhamento ali, mas consegue resolver mais rapidamente, e a qualidade de vida, né, por sua vez, também acaba melhorando em muito, né, Natan? Exato. Atualmente, hoje eu trabalho com uma linha de aparelhos, uma das melhores do Brasil, se não a melhor. A gente tem vários pontos de atendimento aqui em Curitiba. Um dos principais ficam na Avenida do Batel, é a Fonocenter. Que bacana, isso que eu até ia te pedir para falar, gente, Fonocenter, né? Fonocenter, tem no Instagram, pessoal, Fonocenter Curitiba. Então a gente tem uma que fica no Batel, a gente tem uma que fica ali na Marechal Deodoro, tem uma que fica na Água Verde, e aí tem espalhado por Curitiba inteiro, tem Campo Largo, atendimento, São José dos Pinhais. Ou seja, a região metropolitana também está aí sendo atendida. Também está sendo atendida. E a gente tem vários profissionais disponíveis, todos eles são especialistas nessa área, todos formados e capacitados para atendimento de qualquer profissional. Então, o mesmo atendimento que eu sei que eu vou estar dando aqui no Água Verde no momento, o paciente está lá em Pinhais também vai passar pelo mesmo atendimento, pelo mesmo protocolo que é feito com qualquer profissional dentro da nossa área. Então, Natan, eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos, né? O contato realmente aí da clínica, como você já falou, né? Tem em vários bairros de Curitiba, está na região metropolitana também, né? Para ser bem atendido. Como que faz, então, para entrar em contato com vocês? Pode ser direto pelo Instagram, Fonocenter CWB, a gente tem lá todas as informações. Ou também o telefone 3078-3500, esse é o telefone de uma das unidades, e aí qualquer lugar que você precisar marcar atendimento, pode ser por esse telefone. Então, 3078-3500, Fonocenter. Ótimo, e daí todo mundo com certeza, né, super capacitado, com essa mesma qualidade técnica e mesmo conhecimento aí do Natan, mas se quiser falar com o Natan também, pode chamar o Natan. Pode chamar, só pedir para marcar direto comigo, né? O pessoal marca. Pode marcar com o Natan, que ele vai atender aí com certeza, como ele falou aí, pelo menos 2 horas de consulta, né, Natan? Pelo menos,
Mais ou menos, mas é isso, né? Mas é isso. Mas isso é sinônimo de qualidade, né? De preocupação realmente com o paciente, né? A gente conversou nos bastidores sobre isso, e o Natan falou que ele não consegue ficar aí pelo menos 2 horas com o seu paciente para entender bem o caso, para dar o diagnóstico correto, para passar o tratamento adequado, né, Natan? E realmente cuidar dessa pessoa com o carinho que ela merece, né? Não pode ser uma escolha cega. Usar aparelho não é uma escolha cega. Tem que ser feito com calma e com muita destreza. Então a gente precisa de um tempo maior para fazer isso. Não é de qualquer jeito. É isso aí, gente. Bom profissional tá aí, ó. Bom, Natan, eu só tenho que te agradecer, tá, por você ter vindo ao Direito e Justiça, ter trazido, né, mais essa informação aí que a gente precisava tanto saber, dessa área tão bonita, né, que além de ser uma área também relacionada aí à saúde, né, uma área tão importante e vital para todos nós, né, a gente também conseguiu fazer aí várias conexões com o direito, com a justiça, com o acesso, e é isso que a gente precisa fazer, e é isso que eu acho que é o nosso papel, né, todos nós precisamos realmente nos doarmos um pouco para realmente levar quem mais precisa a boa informação, a qualidade, e essa pessoa saber que realmente existem legislações que estão aí sendo, então, criadas para beneficiar pessoas, existem bons profissionais que se dedicam às suas áreas e fazem a diferença na sociedade. Então, você, com certeza, é mais uma dessas pessoas, Natan. Te agradeço imensamente por ter vindo, ter aceitado o nosso convite, estar conosco hoje aqui, e mais uma vez aqui, espero que volte, né, renovo já o convite também, né, com certeza. para que você possa voltar e trazer aqui mais ainda outros detalhes super importantes dessa tua área maravilhosa. Imagina, eu que agradeço, foi uma honra, uma honra. Imagina, eu que te agradeço mais uma vez, obrigada por tudo, boa sorte sempre, e cada vez mais sucesso no teu trabalho e na sua vida. Muito obrigado. Tá bom? Bom, gente, hoje então, né, a gente já desenvolveu aqui muito, gostaria de falar mais com o Natan, mas o nosso tempo acabou, né? Mas a gente volta aqui na próxima semana, com certeza, para trazer mais temáticas, mais assuntos importantes, com pessoas maravilhosas e que fazem a diferença não só na sociedade, como também no mundo de forma geral, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.